Bom dia a todos. Como nós anunciamos, hoje nós vamos fazer esse encontro para discutir um tema tão importante e que diz respeito à vida de todos, que é a questão da pandemia, que afeta não só a nossa cidade, mas afeta todo mundo, afeta o nosso cotidiano, afeta a economia e nos deixa numa situação extremamente apreensiva. A Prefeitura de Itu sempre pautou todas as suas atitudes pela absoluta transparência. E hoje, no momento em que a gente caminha para uma flexibilização responsável, não poderia ser diferente. Quer dizer, há mais de 70 dias, nós fizemos o decreto nosso de isolamento social no dia 21 de março. São mais de 70 dias que a cidade de Itu convive de forma mais direta, mais emocional, com uma situação única na vida de cada um. A última vez que o mundo viu algo semelhante foi em 1918, com a gripe espanhola, ou seja, há mais de 100 anos o mundo não passa por uma situação como essa. E como sempre a gente faz nas nossas lives, nós vamos fazer uma explicação inicial que deve durar mais ou menos uns 40 minutos. Essa explicação vem acompanhada de gráficos, de algumas informações com filmes explicativos, e a gente sempre disponibiliza para vocês o nosso WhatsApp, que é o caminho para que as perguntas sejam feitas. Então, terminada a nossa explicação, nós vamos responder por 25, 30 minutos as perguntas daqueles que nos acompanham. Então, colocando aí na tela para vocês, o nosso WhatsApp é o 941366222. Então, agora nós começamos, e eu queria que colocasse para a gente localizar o que é Itu hoje no contexto de Brasil. Primeiro, deixar sempre claro uma posição: nós não superamos a pandemia. O que nós vivemos é um passo à frente para tentar avançar em relação a isso. Tanto que, se vocês olharem no gráfico, vocês vão reparar que no dia 28/5 nós temos 148 casos confirmados e 17 óbitos. Isso não nos permite ficar tranquilos. Isso não nos permite dizer que o mais complicado já foi, mas nos permite dizer que nós estamos chegando próximo ao pico de contaminação. Então, as decisões tomadas, elas são feitas, primeiro, em respeito à Organização Mundial da Saúde, que é o organismo responsável por dar as diretrizes ao mundo de como agir em relação a essa pandemia. E segundo, aos governos estaduais, não especificamente ao governo do estado, mas a todos os governadores que compõem a Federação Brasileira. Isso é um ponto muito importante para dizer que ninguém pode fazer aquilo que acha o correto, mas as pessoas, os prefeitos, têm que fazer e têm que obedecer diretrizes que coloquem a responsabilidade em primeiro lugar. Então, a última explicação do governo do estado dividiu com a cidade de Itu e dividiu com nós prefeitos, e eu divido agora com vocês a responsabilidade de sair mais rápido e melhor da situação que nós nos encontramos. É um voto de confiança. É um voto de confiança para os prefeitos e principalmente para todos aqueles que moram na cidade e aqui trabalham. E é isso que eu venho dividir com vocês. Nós não esquecemos o tempo. Nós começamos a trabalhar muito antes de que tudo acontecesse. E eu gostaria de passar para vocês agora que nós começamos lá atrás, fazendo uma UTI e fazendo um hospital. Esse hospital, ele tem 8 leitos de UTI que foram inaugurados antes da pandemia e tem 40 leitos de enfermaria. E um ponto muito importante dele, se vocês conseguem observar, ele é um hospital que não é feito em estruturas provisórias. Ele vai ser um legado para a cidade de Itu. Então, este ponto é muito importante. Quer dizer, ele foi construído num prédio fixo, onde funcionava a antiga maternidade Borges e onde funcionou por um bom tempo pronto-socorro. E o nosso hospital municipal, que já tinha sido inaugurado lá atrás, também passou a ser capacitado com 8 leitos de UTI.
Tudo isso é a nossa estrutura municipal, sem esquecer o Hospital São Camilo, que atende o SUS, atende também a questão regional e tem mais 19 leitos de UTI e tantos outros leitos de enfermaria também preparados para enfrentar esse momento tão difícil. Ou seja, a cidade de Itu se preparou antes do dia 21 de março, nós já tínhamos todo o planejamento, porque olhávamos para o mundo, olhávamos lá atrás e víamos que a situação poderia chegar ao país, vinda da China, passando pela Europa e até que neste dia foi considerada uma pandemia na cidade. E mais do que isso, agradecer imensamente, porque todas as nossas estruturas foram construídas com pouco dinheiro público e principalmente com a solidariedade do povo da nossa cidade. Isso diferencia a cidade de Itu. E mais, nós não usamos nenhuma organização social, nós não usamos nenhuma subcontratação, são todos funcionários públicos e aqueles que se dispuseram a trabalhar no setor da saúde. Então fica aqui o meu agradecimento. Eu acompanhei as 24 horas ininterruptas, por mais de 16 dias, que um batalhão de homens da solidariedade ajudaram a refazer um prédio que estava abandonado pelo Hospital São Camilo e que virou hoje o nosso hospital de campanha. Então isso para nós é um imenso orgulho. Fica o meu agradecimento público. E é através dele, e é através das atitudes tomadas antes e durante esses 70 dias que nós vamos poder avançar com muita responsabilidade. Mas nós não pensamos só na saúde. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com a questão educacional. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria que vocês acompanhassem. Nós temos 17 mil alunos, são 17 mil famílias que são ligadas ao nosso ensino público. E nós não poderíamos desamparar essas 17 mil pessoas. Nós fizemos muito além daquilo que o Estado apresentou. O que nós fizemos? Nós fizemos as videoaulas individualizadas. Itu é uma das poucas cidades em que o aluno vai conversar com a sua professora. Ele não vai conversar, como é no Estado, com uma professora que dá aula para o Estado todo. Cada aluno vai ver a sua professora, vai ter o seu material didático. Nós temos um protocolo de ensino, que é o sistema Somos, mais conhecido como Ângulo, na sua parte comercial. Todos esses alunos vão e já estão recebendo essas aulas. Então fica também aqui a nossa emoção pelos professores que participaram desse projeto. Foi em menos de um mês, nós conseguimos avançar quase um ano, ou até mais do que isso, no investimento significativo que é a tecnologia em benefício da sociedade, em benefício dos alunos. E isso tem dado um resultado. Eu acompanhei algumas imagens que vocês já viram também, mas algumas fotos que mostram o sorriso de uma criança, o sorriso de um aluno quando recebe uma informação, quando reencontra sua professora, quando é capaz de rever aquilo. E eu acho que essa questão de você olhar para a professora é um olhar pelo futuro também. Então essas imagens marcam, são as imagens que em momentos tão difíceis fazem a gente acreditar que é possível ver uma cidade melhor. E nós tínhamos uma outra preocupação, que era a questão assistencial. Quer dizer, nós sabemos que essa pandemia trouxe para a cidade de Itu, para o Brasil e para o mundo, uma crise econômica sem precedentes. Quer dizer, o número de desempregados do Brasil aumenta de forma galopante, a renda das pessoas caiu, porque as atividades econômicas foram suspensas praticamente. Então nós desaceleramos isso, e isso colocou muitas pessoas no que a gente chama de grau de vulnerabilidade. Mais uma vez, a Prefeitura, através do Fundo Social, Promoção Social, levantou uma campanha chamada Juntos por Itu. Essa campanha teve uma arrecadação fantástica de cestas básicas, alimentos, material de higiene, inclusive de alguns joguinhos para distrair as crianças. Mandamos máscaras junto com esse kit que foi enviado, e ele atendeu uma enormidade de mais de 2.900 famílias. E agora recebemos mais 5.400 cestas básicas que servirão para atender o que a gente chama de pessoas em vulnerabilidade.
e isso foi feito não só pelas nossas secretarias e Fundo Social, mas também teve um apoio muito forte do Exército Brasileiro, que faz a guarda desse material, que garante a legitimidade da justiça da entrega de cada cesta para aquele que mais precisa. Em contrapartida, Itu não podia parar. Quer dizer, nós temos também os servidores públicos, que são mais de 4.000 homens. Esses servidores públicos ficaram e continuam na linha de frente. São pessoas que continuaram fazendo com que os lixos fossem recolhidos, com que a água fosse tratada, com que a capina e a poda fossem mantidas, com a zeladoria da cidade. Não só a zeladoria, como o atendimento emergencial, o atendimento básico. Então o servidor público assim como a área de saúde especificamente, também uma linha de frente que nós temos na cidade de Itu. E eles muito nos orgulharam, não só professores, área médica, desde do coletor de lixo, todas as categorias foram solidárias a isso. E a cidade não parou. Eu tinha como responsabilidade, enquanto prefeito, pensar no futuro. E pensar no futuro significa dividir responsabilidades e significa correr riscos. Eu não me furto e nunca me furtarei de estar na linha de frente, mesmo que isso apresente algum risco para mim no aspecto pessoal. Eu acho que o homem público nesse momento se despe, se desfaz da sua responsabilidade e passa a ter responsabilidade com aqueles que o elegeram, aqueles para o qual ele governa. E eu tenho isso como muito prazer. Não coloco isso de forma demagógica, como alguns outros políticos gostam de usar. Usar a pandemia politicamente é mais do que um crime. A pandemia é uma questão de saúde pública, é uma questão de vidas. E nós não paramos. Nós continuamos as obras na questão do turismo. Por quê? Porque um momento isso vai voltar, e esse é um ponto de desenvolvimento que nós vamos investir. Nós tínhamos uma coisa importantíssima, que é a questão da água, e continuamos com as obras do Pirajibu e também as obras da Vila Iane, e não paramos com o recapeamento das nossas ruas, que é o que a gente chama de zeladoria. Então a cidade não podia parar. Então, apesar de toda a dificuldade que nós vivemos, hoje Itu é uma cidade que está bem cuidada, e assim eu continuo a ter esse compromisso com todos vocês. A flexibilização, que é o grande motivo dessa conversa com a cidade de Itu, ela não vem da cabeça de qualquer prefeito. Ela parte de um projeto muito bem estabelecido, muito responsável e extremamente técnico, feito pelo governo do estado. Então não é a gente querer fazer, basta. O que a gente tem que ter é números suficientes para que a gente possa avançar. E esse é um momento importante, se vocês olharem nesse gráfico, que mostra exatamente as cores, quer dizer, que são as regiões que podem passar para a fase 2. Nós somos a região de Sorocaba. Então, algumas regiões circunvizinhas à Grande São Paulo e a Grande São Paulo tem a cor vermelha, e a cidade de Itu, que está na região de Sorocaba, já se encontra na região laranja. Ou seja, nós avançamos um pouco. E por que nós avançamos? Esse é o ponto principal. Porque a cidade tem uma relação entre os seus casos e a capacidade de atendê-los. Então, este é um ponto que eu vou tentar voltar a todo momento. Porque a partir de agora, a cidade de Itu tem a oportunidade de se destacar em relação às outras cidades, porque a parte da área pública foi feita. Hoje a cidade de Itu tem leitos suficientes para suportar um crescimento leve da curva. A cidade de Itu tem corpo técnico, a cidade de Itu tem testagem proporcional e na linha de frente daqueles que são necessários, e a cidade de Itu hoje tem um sistema de vigilância epidemiológica extremamente rigoroso e transparente. A cidade de Itu não esconde dados, a cidade de Itu não fabrica números para ter mais ou menos. E principalmente, o meu compromisso pessoal de não ter nenhum receio de colocar em primeiro lugar a saúde da população. Então não esperem de mim nenhuma atitude populista.
que seja feita só para agradar as pessoas. Nós vamos fazer aquilo que a sociedade precise para que Itu saia melhor do que outras. Então, se nós podemos evoluir, e aí vem o meu grande convite, minha grande convocação a você, a partir de agora depende da gente. Esses índices e esses números só serão possíveis de serem superados na etapa 3, 4 e 5, se nós atingirmos alguns itens. Então, a partir do dia 1º, começa a flexibilização. Mas não vamos esquecer de pontos extremamente importantes, que são as questões básicas sanitárias. Quer dizer, a cidade de Itu precisa fazer o seu cuidado em higienização, evitar aglomeração. Nós precisamos principalmente evitar o contato com as pessoas, a utilização de máscara. Esses são princípios básicos de que nós vamos tomar em relação à cidade de Itu. Então, o avançar da nossa retomada à normalidade, nossa retomada a um tempo que a gente tanto sonha, vai depender a partir de agora de todos nós juntos. Então, deixar muito claro que a minha posição é uma posição de absoluta neutralidade em relação a qualquer tipo de discussão política ou ideológica que seja feita na condução dessa pandemia. O que eu acho que precisa é ter um comando forte, um comando que diga a mesma língua para todos. Essa é a nossa posição em relação ao comando da pandemia. E aí nós vamos sempre respeitar, com a autonomia que a cidade tem, com a responsabilidade de dizer não quando prejudicar de forma drástica a nossa cidade, mas em especial obedecendo sempre a ciência, sempre os números e principalmente a vida humana. Esse é um ponto que baliza e sempre vai balizar as atitudes tomadas por mim e por todos aqueles que me acompanham na prefeitura e nessa jornada, que também tem sido um grande aprendizado, que é uma jornada que fez de nós melhores, que fez de nós levantarmos reflexões que levem a gente a um mundo melhor e muita coisa boa, eu tenho certeza absoluta que vai sair disso tudo. Eu queria colocar na tela agora para vocês quais são as regiões e os setores que vão começar a flexibilizar. Então, se vocês olharem aí, nós vamos começar a flexibilização por setores que são as atividades imobiliárias, as concessionárias, os escritórios, o comércio de forma geral, o shopping center, o salão de beleza e as igrejas. É muito importante ressaltar que isto não é uma abertura destes setores. Isto é uma abertura seletiva. Exatamente por isso. E esse é um ponto fundamental deste nosso novo projeto. Nós vamos pedir, e vocês vão ter acesso, através do nosso site, a um protocolo e a um termo de responsabilidade. Cada um que se incluir nesses itens deve entrar no nosso site da prefeitura e retirar e fazer uma cópia do protocolo de responsabilidade, e a partir de então, e só a partir de então, este comércio pode e deve trabalhar dentro das medidas estabelecidas. Nós não fizemos também isso à toa. A cidade de Itu fez todo um plano, um projeto de monitoramento para a cidade que vai acompanhar religiosamente todo esse projeto de flexibilização. E também não tenho nenhum receio de dizer que os desafios vêm para o bem, mas se necessário for a cidade de Itu retroceder para garantir a saúde da população, assim nós vamos fazer. E para que isso não aconteça, eu preciso de você. Eu preciso de você que participa deste projeto. Este projeto não é um projeto do governo do estado, não é um projeto da prefeitura municipal. Esse é um projeto que envolve a todos nós. Esse projeto é para você. E isso é muito importante. Agora se sai o individualismo e entra obrigatória a coletividade. Então, todos aqueles que fizerem parte dessas atividades devem entrar nos nossos sites. Lá tem setor por setor. Vou colocar aqui o nome do site para vocês ficarem mais fácil. É www.itu.sp.gov.br.
flexibilização. Então, entre nesse site, porque daí tem cada setor. Eu sei que quem assiste, quem quer saber especificamente do seu setor, o que é natural e é legítimo, mas cada setor tem a sua especificidade. Quer dizer, cada setor tem a sua característica individual. Regra geral são as regras de não aglomeração. Utilização de máscara, a questão do álcool gel e principalmente não exceder aglomeração acima de 30%. Dou um exemplo típico. Uma concessionária não precisa ir a família inteira comprar o carro e comprar uma coisa numa loja. Não precise pai, mãe, filho. É exclusivamente aquela pessoa que necessita fazer. E aí que eu digo que nós vamos dividir a responsabilidade. Nós não temos perna, nós não temos fiscais para ficar vigiando a cada um de vocês. E esta responsabilidade, então, é dividida com o comércio, que vai ter a liberdade, sim, de tomar atitudes, inclusive de negar o atendimento quando extrapolar o volume de pessoas, ou dentro da loja, ou dentro do shopping. Isso é muito importante. E eu nunca esqueço de uma coisa. Existem duas faces dessa moeda. Existe o dono do estabelecimento e existem aqueles que tocam o estabelecimento, que são os comerciários. Quer dizer, é fundamental que cada pessoa tenha responsabilidade também com o seu funcionário, porque a responsabilidade do seu funcionário é exclusiva do dono do estabelecimento. Então, é afastar o funcionário quando ele tem sintomatologia, é a necessidade de encaminhar para um teste se for o protocolo estabelecido, é ter respeito com quem tem as áreas de comorbidades, as doenças específicas que são mais sensíveis à Covid-19. Então, é importantíssimo que a gente esteja na linha de frente. Então, você também que é comerciante, divida isso com o seu funcionário, com aquela pessoa que participa desse processo, porque às vezes parece muito simples a gente querer que uma coisa aconteça, mas não querer se colocar em risco. Nós, homens públicos, temos a obrigação, e assim eu tenho agido desde o primeiro dia, de estar na linha de frente. Então, repetindo aqui, www.itu.sp.gov.br/flexibilização. Lá tem todo o manual, tem todas as informações técnicas e você também pode enviar perguntas para a gente. Mas antes é sempre bom seguir cada setor seu, como é feito toda a normatização disso tudo. Isso tem um ponto muito importante. Eu queria só passar na tela as etapas seguintes, mas essas etapas são fundamentais para a gente entender que elas só serão possíveis se cumprida a etapa que nós estamos entrando agora. Então, quando a gente olha para o lado, a gente tem que saber que o nosso sucesso depende sim da responsabilidade do outro. Então, exatamente para isso, dentro do decreto que nós estamos estabelecendo, nós vamos colocar as penalidades também, porque não é justo que as pessoas que ajam corretamente, que essas pessoas paguem pelos erros das que assim não agem. Então, se necessário for, multas serão aplicadas, na reincidência será dobrado esse valor e numa terceira visita o estabelecimento será lacrado. Então, é importante dividir responsabilidades também. Então, nós temos a etapa que começaria no dia 15/6, que incluiria mais alguns outros itens, como vocês estão vendo na tela, e tem a etapa que se inicia no dia 1/7, que entram daí basicamente as academias, e depois a última etapa, que seria a convivência com a normalidade. Eu gostaria de agradecer também aqueles que estão nos assistindo, a Maria Lúcia dos Santos, o Adilson Germano, Bruno Savioli, a Leni Teixeira, a Kátia Ferretti, a Ana Paula o Tauro, o Eduardo Magno e tantos outros que participam desse comunicado à sociedade. E a última pergunta que sempre vem e que aqui sempre nos deixa mais sensíveis é a possibilidade do retorno às aulas. Com certeza esse retorno às aulas será retomado assim que tudo
que nós tivemos certeza absoluta que nós estamos há mais de 14 dias sem aumento de casos, que nós temos uma questão decrescente e significativamente decrescente do número de óbitos e que principalmente o grau de imunização atingiu um ponto razoável nesse processo. Então, a todos vocês, eu queria deixar muito claro que a questão escolar, ela tem critérios muito rigorosos para retomar. As escolas de idiomas, que muitas das pessoas nos questionam, elas continuam dentro das regras estabelecidas para as escolas normais, com a diferença que estão liberados as vendas comerciais, ou seja, o departamento comercial dessas escolas, que são as escolas de acesso, inglês, bombeiro, enfermagem, elas só serão autorizadas a partir do momento do retorno às aulas, porque o ponto principal não é só a faixa etária. O ponto fundamental da questão do cuidado é uma palavra chamada aglomeração, capacidade de transmissão. É isso que precisa ser evitado. É isso que a prefeitura tem feito de forma insistente. É exatamente isso que nós temos feito para tentar respeitar as filas quando aquelas pessoas precisam participar ou receber a questão da Caixa Econômica. Ajudem a sociedade. Vocês fazem parte disso tudo. Eu vou encerrando essa explicação inicial, vamos passar as perguntas e eu tenho muita tranquilidade em enfrentar isso, me coloco à disposição, como sempre foi e necessário será, de me colocar à frente desse projeto, liderando efetivamente uma grande campanha para que tu, juntos, volte à normalidade. É lógico que eu consigo ver um tempo melhor, é lógico que eu também tenho vontade, como ninguém, de ver a cidade restabelecida, é lógico que eu sonho em ter uma vida normal que nós tínhamos antes de março, e esse sonho vai ser realidade sim, eu tenho muita esperança e acredito muito na sociedade, naqueles que nos ouvem, que vão nos ajudar nessa grande empreitada. E como diz uma música que embalou todos os sonhos e todas as esperanças dos italianos, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Agora nós vamos passar às respostas, que são das perguntas, óbvio, que a nossa equipe tem feito. Então aqui a Daniela faz uma pergunta sobre as clínicas de Pilates, se elas podem funcionar. Elas podem funcionar desde que trabalhem em sistemas semelhantes à fisioterapia, que é o atendimento individualizado. Então, esse é um ponto fundamental. O que tem que evitar, Daniela, é aglomeração. Então, por que as academias normais não abrem? Porque existe um fluxo que impede aquilo de funcionar de forma mais razoável. E até os próprios donos de academia já tiveram com a gente, estão apresentando os novos protocolos, nós estamos enviando isso, nós estamos sensíveis a eles também, nós estamos enviando isso a uma comissão do Estado que faz avaliação, não depende só da gente, nós não temos tanta autonomia para fazer tudo, mas tudo aquilo que é possível ser feito, nós estamos fazendo. A Elizabeth Borsari pergunta como vai ficar a reabertura do comércio. Como eu disse, Elizabeth, a partir de segunda-feira ele precisa ter a característica, o 30% é um número muito relativo, mas para a gente ter uma noção mais objetiva. Por exemplo, cada loja tem o seu tamanho, então essa loja ela tem que ser dividida em 10 e 3 partes dela, no máximo, podem ser ocupadas, contando os funcionários. Então esse é um ponto importantíssimo para você entender como isso funciona. Algumas lojas do centro, por exemplo, elas têm feito, e eu já acompanhei, aquelas que estavam autorizadas nos serviços essenciais, que ela mesma fazia a demarcação. Então a responsabilidade disso é do dono do comércio. Por isso que eu digo, é fundamental participação, e isso começa a partir de segunda-feira. A Ellen me pergunta se os eventos, festas juninas e julinas, por exemplo, serão liberados para flexibilização. Não, Ellen, não serão. Qualquer tipo de evento que signifique aglomeração não está liberado. E tem um outro ponto importante, voltando à questão do comércio, também estão proibidas as promoções, porque esse não é momento de se fazer concorrência dessa maneira, e evitar aglomeração é fundamental.
Então, as lojas podem voltar a funcionar, mas não podem soltar as promoções, aqueles chamariz para aumentar a aglomeração. Isso a gente espera que seja um entendimento razoável daqueles que abram o comércio. E os eventos, então, talvez sejam os últimos a serem liberados, porque envolve aglomeração, envolve contato físico, envolve contato material. Então, isso realmente não vai ficar para esse momento desta fase. O Alexandre Mazucchi pergunta se os comerciantes serão obrigados a disponibilizar álcool 70% para os clientes. Serão sim, Alexandre, porque vivemos um novo tempo. Esse novo tempo exige medidas sanitárias duras e serão os comerciantes os responsáveis por oferecer aos seus clientes a disponibilização do álcool em gel. É um novo tempo, é como se você precisasse estabelecer novas regras em função do que a gente passa. E se haverá multa para estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de clientes sem máscara no interior da loja? Sim. Esse, como mais uma vez eu disse, é uma etapa que nós estamos entrando com um voto de confiança estabelecido na cidade de Itu. É prefeitura e comerciantes e todos aqueles que querem retomar as suas atividades juntos. Não é responsabilidade da prefeitura vigiar aquilo que acontece dentro da loja, mas a prefeitura terá sim autonomia de autuar esse estabelecimento se essas regras não forem estabelecidas. Então, agir dessa maneira é um ato de coletividade, não é um ato de disputa entre prefeitura e comerciantes. Isso é muito importante que você entenda. O Everton do Itaim, a Sônia do Centro, a Elizabeth do bairro Nossa Senhora da Candelária pergunta se o remédio cloroquina é utilizado aqui em Itu. Desde o primeiro dia. Essa questão da cloroquina, a gente tem que ter muita tranquilidade à luz da ciência. Cloroquina é um dos medicamentos que a sociedade utiliza, que os médicos utilizam para fazer o tratamento dos positivos. Mas a cura da Covid ainda não existe. E todos os critérios científicos hoje colocam para a gente de forma muito clara os riscos existentes da cloroquina. Então, utilizar a cloroquina, que está disponível no nosso arsenal terapêutico, assim como a azitromicina, corticoide e tantos outros, é uma opção do médico que depende do consentimento do paciente. E não existe uma receita única para todos os pacientes. Se você tem uma dor de cabeça, você não aperta um botão e sai uma receita. Então, todos aqueles que vendem a ideia que vão mandar kits de solução são demagogos. Quer dizer, nós estamos com a responsabilidade de oferecer hospital, de oferecer unidades básicas de saúde, de oferecer todos os medicamentos que nós temos disponíveis, mas não esperem de mim atitudes demagógicas para agradar a população. Então, se hoje tu tem uma responsabilidade, é porque agiu à luz da ciência e não à luz de alguns apelos populares. Então, temos cloroquina sim, como temos azitromicina, como temos leito, como temos UTI, como temos todo o arsenal terapêutico e, principalmente, excelentes profissionais da saúde. E eu acredito muito, a todos vocês que nos perguntaram, eu acredito muito que a solução, que é através da imunização, através da vacina, existe um horizonte. E esse horizonte está na mão de excelentes cientistas, e a nossa esperança, enquanto profissional da saúde, que sou também, está no desenvolvimento de uma vacina. Eu acredito. Aqui nós temos também o Danilo, que eu já, de alguma maneira, já respondi a pergunta que é sobre as escolas de idioma, Danilo. Podemos atender pelo menos para ofertar matrículas e vender para o próximo semestre? Sim. Uma coisa muito importante que aconteceu, e vocês devem perceber e sentir isso, é que grande parte de nós e grande parte dos comerciantes se reinventaram, e muitos comércios viveram numa nova realidade que dificilmente vão retomar, uma realidade positiva. Então eu sempre tenho na minha cabeça, Danilo, que toda crise ela vem para nos ensinar alguma coisa, ela vem para nos colocar numa posição de ter que aprender um pouco mais a viver em dificuldade, e essa crise ensinou isso. Ensinou a necessidade da utilização de tecnologia, incrementou o trabalho conhecido como home office, ela incrementou o trabalho de delivery, ela construiu um novo público, e isso é muito importante. A Cíntia está me perguntando qual o horário do comércio.
Do centro é o horário normal, né, Cíntia, que vai das 9 às 18, e o shopping das 12 às 20. Eu queria colocar, inclusive, uma opinião pessoal sobre isso. A restrição de horário, e isso é um diferencial que a gente tem das outras cidades, no meu modo de entender, favorece a aglomeração ao invés de separá-la. Então, se você conseguir trabalhar dentro da carga horária de cada um, você tem a possibilidade de um maior número de pessoas frequentar esse lugar de forma segura. O principal ponto, mais uma vez eu digo, não aglomerar. Tem uma outra pergunta que onde está a testagem do Covid na cidade? Vamos colocar uma situação muito tranquila aqui para você e colocar com muita responsabilidade também, que o sonho de qualquer administrador público seria fazer um sistema de testagem maciça. Não cabe entrar no mérito da questão, mas o Brasil foi impedido de ter acesso a uma série de reagentes que vinham principalmente da China, da Índia, e nós não conseguimos ter o número de testagens que nós achávamos ideal. Então, hoje, o que a gente faz de testagem são pacientes sintomáticos. Então, esse é um ponto fundamental. E mesmo a testagem rápida, ela tem que ser vista com muita cautela, porque ela só dá positivo a partir do 8º dia de contaminação. Então, o que existe na testagem é que você precisa ter a sintomatologia, e essa sintomatologia precisa fazer um quadro evolutivo de 8 dias para que ela não dê um falso negativo. Esse é um ponto muito importante que gera muita controvérsia. Então, as nossas unidades de pronto atendimento estão preparadas para isso, mas é muito importante que você siga um protocolo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Ainda que os nossos profissionais, que a gente chama de linha de frente, todos passam por testagem. Isso é um ponto fundamental. Esse é o exame de testagem rápida. E existe o segundo exame, que é o exame que a gente chama de PCR, que é um exame conclusivo, que é um exame feito para pacientes já com internação, que é feito através do swab, que é aquele cotonete grande que a gente faz uma coleta dentro do nariz e na língua também. Esses são para casos que são envolvidos em mais situações de internação ou critérios muito claros de protocolo que indicam que ele é um potencial paciente que seja positivo. A Michele Duarte faz uma pergunta que talvez seja uma das que eu mais goste de responder. Como será o legado do hospital de campanha? Olha, Michele, antes de ser prefeito, eu trabalhei mais de 20 anos na minha vida no hospital chamado Santa Casa de Itu. Por esses corredores eu transitei, eu trabalhei na área de cirurgia e trauma facial num período em que a medicina talvez até não fosse tão avançada. Eu tenho mais de 30 anos na minha área de saúde. E para mim, onde era a maternidade Borges, e no meu período foi o pronto-socorro, era não só uma questão de honra, que foi um compromisso que eu assumi com a cidade de Itu, mas era também uma questão emocional. Era uma questão de poder voltar à minha origem. Então, poder reabrir o hospital de campanha não foi só um ato de necessidade da pandemia, mas foi uma conquista para toda a cidade de Itu. E esse legado, o que depender de mim, da minha vontade do povo ituano, permanece na mão da sociedade e na mão da prefeitura. E ali nós vamos ter talvez um dos mais equipados e modernos hospitais da cidade de Itu. Nós vamos ter, para não dizer que tivemos só um, que nunca teve na história de Itu, nós vamos conseguir trabalhar com 2 hospitais inaugurados nessa gestão. Então essa questão do legado é o que nos diferencia desses escândalos que a gente vê na mídia, de pessoas montando hospitais de campanha que depois vão chão abaixo, que contratam organizações sociais. A cidade de Itu não fez nada disso. Nós simplesmente retomamos aquilo que eu acho que é nosso, que é da sociedade, que é um prédio histórico, e que muitos ali nasceram, inclusive quando era a maternidade Borges. Então, só por esse legado, se assim o fosse, eu me sentiria extremamente grato às oportunidades que as dificuldades dessa pandemia nos trouxeram. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles
que nos assistiram, deixar muito claro que todas as perguntas enviadas serão respondidas. A gente só pede que antes de enviar o questionamento, entrem no nosso site, que é www.itu.sp.gov.br/flexibilização, porque grande parte das perguntas já estão ali respondidas, para a gente evitar não ter visto e sobrecarregar algumas perguntas que podem ser realmente importantes, não esclarecidas nos nossos protocolos e nossas formas de manejo. Eu deixo aqui primeiro meu agradecimento. Um agradecimento a uma cidade que se mostrou muito mais solidária, a uma cidade que se antecipou e confiou num serviço da prefeitura. Mais de 90% das doações foram feitas diretas para a prefeitura. Isso, no meu modo de entender, é um sinal de credibilidade, é um sinal de acreditar que existe hoje um governo sério. Mas eu divido com vocês agora essa nova caminhada, uma caminhada que vai restabelecer Itu, que vai colocar Itu à frente das outras cidades para a retomada do desenvolvimento. Itu é uma cidade de pessoas de bem, e eu tenho certeza que esta vontade que nós estabelecemos a partir de agora vai nos colocar em posição vantajosa quando tudo isso passar. E vai passar com a ajuda de vocês, com a participação da prefeitura e com muita fé. Eu agradeço a todos vocês e vamos em frente.